Demais TV, orgulhosamente apresenta Croqui. Apresentação: Ana Liz Rocha e Cauê Santana. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Croqui. No programa de hoje recebemos a arquiteta e urbanista Gleiciane Ferreira, que veio conversar um pouco sobre o patrimônio histórico, tombamento e propriedade. Temos também o Lucas Barbosa, que conversou com a gente sobre criatividades, o processo criativo e as inspirações dele. Hoje também temos o quarto episódio da série Itaúnas, do EREA Itaúnas, com os palestrantes, que foram os professores que bateram um papo legal com a gente, falaram sobre os assuntos que eles abordaram nas mesas lá no EREA. Annalise, vamos conferir o que agora? Vamos começar com Gleiciane então? Isso aí. Pessoal, para falar com a gente sobre patrimônio histórico, preservação e dar um apanhado geral da situação do município nesse contexto, a gente recebe aqui a arquiteta Gleiciane Ferreira. Tudo bem, Gleice? Tudo bem, Cauê. Bem-vinda ao Croqui. Obrigada. Gleice, para a gente começar a falar desse assunto, explica para a gente um pouquinho o que é o patrimônio histórico, do que é formado o patrimônio histórico de Campos e o que é considerado patrimônio histórico. Qualquer casa antiga é um patrimônio histórico? Como que funciona isso? Para ser considerado um patrimônio, um bem deve ter algum valor cultural, histórico, arquitetônico, não só para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo. E esse bem não pode ter sofrido nenhuma descaracterização de seu estilo original e também deve ser legítimo, deve ser fiel à sua arquitetura. Não pode ter nenhuma modificação, então uma casa que teve algumas alterações, ela já não é mais considerada um patrimônio histórico. Desde que essas alterações não descaracterizem o seu contexto, a sua arquitetura, aí ela não vai ser mais considerada um patrimônio. E aqui em Campos, a gente tem muitos expoentes da arquitetura eclética, como por exemplo o Solar do Visconde de Araruama, que é um museu. A gente tem também muitos solares que são arquitetura colonial, como o Solar dos Arizes, por exemplo. No centro a gente tem alguns prédios da arquitetura do estilo Art Deco. Temos também algumas casas no estilo da arquitetura moderna, como por exemplo as casas do arquiteto Geoffrey Maia. Também temos algumas igrejas também da arquitetura barroca. Que caracteriza mais ou menos um apanhado geral do patrimônio histórico do município, né? Gleice, hoje tivemos o mercado imobiliário aqui da região muito aquecido. E esse aquecimento ele provoca algumas coisas, tipo um terreno acaba tendo um valor comercial muito maior do que a residência, sendo ela histórica ou não. Esse tipo de coisa é decorrente da especulação imobiliária e acaba descaracterizando algumas áreas urbanas do município. Como que você vê essa relação dessa descaracterização com o patrimônio? Como que você acha que isso afeta a sociedade? Dá um panorama aí dessa situação pra gente. É importante a preservação do patrimônio, porque quando você preserva um bem, você não está só melhorando o bem em si, mas também o seu entorno. Isso acaba gerando uma melhoria na qualidade de vida dessa população e também a preservação de um imóvel, ele faz com que a especulação imobiliária seja dirigida, ela não seja desenfreada. E também ele direciona esse crescimento dessas regiões também. Num terreno que antes havia uma propriedade, um imóvel, uma residência, depois se torna, por exemplo, um prédio, um comércio de alta densidade. E isso acaba atrapalhando o fluxo da cidade em geral e também acontece uma superpopulação daquela região. E isso atrapalha a cidade em vários sentidos, como por exemplo o trânsito e o fluxo de pessoas. Um outro caso também é quando esse terreno que antes possuía esse imóvel acaba se tornando um estacionamento, por exemplo. E esse local se torna um vazio urbano, que é um outro problema que as cidades enfrentam, porque certos horários, por exemplo, à noite, aquele local não tem nenhum tipo de atividade. E esse é um outro grande problema também. Realmente não tem atividade, não tem iluminação, não tem nada. Isso. É um vazio mesmo de... As pessoas que moram próximas àqueles locais acabam sendo prejudicadas, acabam se tornando um local perigoso, entre outros problemas também. Gleice, como você mesmo citou, uma forma de frear essa descaracterização dos bairros, dos meios urbanos, é você ter o patrimônio histórico preservado. Quais são as vantagens e desvantagens como proprietário de ter um bem tombado? As vantagens uma delas é que você preserva esse bem, você valoriza esse bem também,
direto ou indiretamente você acaba tendo lucros, pois valoriza o bem, o entorno. Se você não puder custear essa restauração, o órgão responsável pelo tombamento, ele pode estar fazendo esse processo e disponibilizando também profissionais para poder fazer essa preservação, como arquitetos, por exemplo. Outra vantagem também é que você tem vários incentivos fiscais desse imóvel. Se ele for um imóvel de uso público, você pode ter a isenção de taxa de iluminação pública, pode ter também isenção ou redução do IPTU desse imóvel. E você também pode reduzir o valor que você gastou na restauração desse imóvel, qualquer gasto, você pode também reduzir do imposto de renda. E tem desvantagens? Quais são elas? As desvantagens no geral é que você acaba ficando um pouco limitado com esse imóvel, no sentido de que qualquer alteração ou venda que você for fazer nesse imóvel, você tem que ter uma autorização prévia do órgão que tombou esse patrimônio. Você não pode demoli-lo também. Então, caso você queira fazer alguma restauração nesse imóvel, você tem que pedir solicitação a esse órgão. Aqui em Campos, o órgão que faz esse processo é o Copan. O Copan. E como que o proprietário vai até o Copan vai até o proprietário? Como que funciona se eu tiver um bem que eu saiba que é de contexto histórico e queira pedir esse tombamento? Quais passos que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Qualquer pessoa pode abrir esse processo. Pode ser um proprietário, uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Pode fazer a solicitação de preservação desse imóvel, ou então, caso o órgão se interesse por esse imóvel e veja que ele tem um valor, ele pode também fazer um processo e estudar os documentos necessários para poder abrir esse processo de preservação, documentos antigos, fotos e registros, para poder ver o valor realmente desse imóvel. E quando constata que esse imóvel realmente tem valor de preservação, o órgão responsável notifica o proprietário e, a partir desse momento, aquele imóvel já está legalmente protegido. E aí ele não pode mais ser demolido. Tem que seguir todas aquelas indicações que a gente conversou aqui. E aí, a partir desse momento, o proprietário discute com o órgão quais as medidas necessárias para esse órgão, para esse patrimônio poder ser preservado e restaurado do jeito correto. Ser documentado no contexto histórico do município, né? Porque não adianta você ter um patrimônio legal que ele está desconhecido, acabado, caindo, que também não significa nada para o conjunto arquitetônico do município, Isso. né? É importante dar um uso a esse imóvel, porque com um uso correto, apropriado para suas características, esse imóvel não vai se deteriorar e vai acabar gerando vários atrativos para aquele local ali, para aquele entorno, né? E passa um pouco à frente a história da cidade também, Exatamente. né? Que todos esses imóveis têm um pouquinho do que aconteceu em Campos, nas épocas de Império, tem várias histórias super legais através desses imóveis, né? O patrimônio resgata uma memória, né? Ele não é só um bem que está ali posto na sociedade. Ele resgata uma memória, ele conta a história de uma época que é muito importante para todo um município, todo um contexto histórico. Gleice, obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente, bater um papo sobre esse tema, que é um tema super legal aqui, ainda mais no nosso município, que é cheio dessas construções, esse contexto histórico super interessante. Deixa teu contato para o pessoal de casa que quiser saber um pouquinho mais disso, que quiser conhecer o teu trabalho de arquiteto. Pode me contatar pelo meu telefone, que é DDD 22 997 30 15 30, ou pelo meu e-mail, que é gleicianerf@gmail.com. É isso aí, pessoal. Obrigado, Gleice. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando Croqui. Apresentação: Ana Liz Rocha e Cauê Santana.